Oi galera, começando mais um vlog por aqui. Já se passaram muitos e muitos dias desde que eu falei com vocês pela última vez. Hoje é domingo, dia 30 de outubro. E assim, passamos muitos dias sem falar com vocês aqui, mas hoje no vlog eu vou tentar fazer um update geral aí do que aconteceu nos últimos meses e por que eu acabei me afastando um pouco aqui dos vlogs, mas tem uns motivos bem legais, então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, gente, vamos lá então. Nos últimos meses eu tive que me afastar um pouco aqui do YouTube porque eu tava me dedicando a um projeto de escrita, um conto que vai ser a continuação de um dos personagens da Quarta Dama, que é o detetive Matheus Carvalho. Então, eu tava escrevendo um conto sobre ele para participar do concurso Pena de Ouro. Ele tá na terceira edição, ele começou lá na pandemia, em 2020. E ele tem uma proposta bem interessante que é de reunir os países lusófonos, ou seja, os países que falam a língua portuguesa, para participar desse concurso de contos e poemas. Então, os 3 primeiros colocados das 2 categorias ganham uma premiação em dinheiro e os 10 colocados, eles conseguem ser colocados em um conto, né? Então, eles conseguem ser colocados tanto em conto quanto em poesia em um livro que chama-se Pena de Ouro. Então, eu decidi participar desse concurso, então eu passei esses meses assim mais focada nisso para poder entregar um conto legal. É um conto de suspense. Ele tem uma limitação de palavras, então são 7.500 palavras no máximo e 200 é o mínimo. Então o meu conto dá mais ou menos aí umas 15, 20 páginas, que é o máximo que pode ter. Lembrando que o conto ele é um gênero mais curto, né? Então ele tem menos camadas, menos desenvolvimento de personagens, menos personagens também. Então a gente tem essa questão aí do conto. E aí, gente, eu tava pensando no que eu ia escrever. Partir para a área do mistério também. Tinha que ser um conto nacional, tá? De você ressaltar alguma coisa do seu país, porque como eu disse para vocês, ele é um concurso que envolve os países lusófonos, então você tem que fazer alguma menção pro seu país. E eu escolhi falar sobre Ilhabela, é um suspense que se passa nessa cidade. Eu fui viajar recentemente para lá também, tirei umas férias. Então, eu acho que eu tive muitas inspirações para essa história. A gente vai conhecer a irmã do Matheus, a Vicky, é uma personagem nova que tá entrando nessa história. E tem todo um suspense acontecendo naquela cidade. Eu acho que eu consegui trazer bastante coisa, bastante elementos de quem já foi pra lá ou quem mora pra lá. Eu acho que eu consegui inserir isso no conto. E a boa notícia, gente, é que o resultado ele sai no dia 15 de dezembro. Então, se eu for selecionada, vou entrar pro Pena de Ouro e aí vocês vão ter que aguardar a publicação do livro, né, com todos os outros contos e os poemas também. Eu não me candidatei para poesia, somente para conto. E então vocês vão ter que esperar por esse lado. Se eu não ganhar o concurso, não ficar entre as 10, não tem problema também, eu vou colocar esse conto disponível para vocês na Amazon em dezembro, então vocês vão ter um presentinho aí de final de ano, que quem já leu A Quarta Dama, tenho certeza que ficou com gostinho de quero mais aí, para saber do Matheus, para saber da história dele. Então eu acho que esse conto ele vai trazer esse gostinho de quero mais, principalmente porque o terceiro livro ele vai ser um caso do Matheus. Eu já tô trabalhando nesse terceiro livro, ele vai acontecer lá em Nova York mesmo, na cidade da Sarah, mas o Matheus é o protagonista dessa vez e não a Sarah, porque na Quarta Dama todo o destaque, né, vai mais pra Sarah e pro Nicholas, mas dessa vez o destaque ele é pro Matheus. Então, pra quem gostou, ficou com aquela vontade de quero mais, de quero saber mais sobre esse personagem, eu acho que esse vai ser o momento. E é isso, tá, gente? Então, foi essa minha ausência aí um pouco da internet. Eu sei que vocês ficaram quase, acho que 2 semanas sem ter vídeo, mas é basicamente isso, tá? Eu acho que eu precisava desse tempo também, fora um pouco mais offline, assim, fora das redes aí, pra conseguir também produzir algum conteúdo pra vocês. Mas eu fiz muitas leituras, tá, gente? A última vez que eu falei com vocês, eu acho que eu estava lendo Daisy Jones and the Six. Eu terminei esse livro, eu terminei ele e fiquei estarrecida, assim, com a história, principalmente pelo plot twist que tem essa história aqui.
A gente vê que é uma jornalista que está falando sobre essa banda, como ela começou, como ela terminou, as personagens que estão envolvidas aqui dentro, né? Principalmente a Daisy, ela foi um grande marco aí para essa banda, ela deu um ápice muito grande nessa banda aqui. Então eu acho que a jornalista aqui conseguiu captar isso, e é muito interessante a forma como a Taylor Jenkins Reid ela capta esses personagens, né? Então a gente consegue torcer por eles, entender eles. Então parece realmente que a gente está lendo ali uma entrevista. E isso não é uma verdade, porque são personagens ficcionais, nenhum deles existe. Mas ela tem um estilo de escrita aqui que ela brinca com as palavras, ela brinca com as técnicas e traz essa verossimilhança assim, ó, sensacional dentro da história. E eu acho que isso é bem interessante. Para quem ainda não ficou meio na dúvida do que eu tô dizendo, aqui não tem diálogos como a gente está acostumado a ver em narrativas. Então a gente lê a história dessa banda como se fosse uma entrevista mesmo, tá, gente? Então não tem diálogos, não tem a parte do narrador, isso não existe, mas a gente consegue entender essa história do começo ao fim graças a essa entrevista. Então, todas as pessoas dentro dessa narrativa são personagens. Isso é muito legal, tá, gente? Eu fui procurar depois no Spotify, eu vi que tem vários fãs, assim, que escolheram músicas que poderiam ser da Daisy, que poderiam ser da banda. Eu vi que tem gente que tá querendo gravar músicas da Daisy Jones and the Six, tornar essas músicas reais, porque aqui no final, gente, aqui no finalzinho, assim, do livro, a autora foi tão brilhante que ela escreveu as músicas da banda Daisy Jones and the Six. Então, a gente não precisa ser tão, assim, né, super criativos. Então é só se alguém tiver um dom na música e pegar a essência do livro, eu acho que consegue cantar essas melodias. Eu acho que seria sensacional se alguém conseguisse gravar essas músicas aqui, porque eu acho que seria um plus assim na narrativa. Eu amei esse livro, tá, gente? Foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano. Eu acho que eu não esperava tudo isso do livro, tá, gente? Essa é a verdade. Eu fui ler esse livro, assim, da Taylor Jenkins Reid sem muitas expectativas, embora eu tivesse, assim, ensandecida com essa autora. Eu já tinha lido 2 livros em inglês dela, Evidence of the Affair e Maybe Another Life. Então, foi uma experiência bem interessante, porque eu tô lendo ela em português e eu amei, tá? Amei. Então, se você gosta de histórias diferentes, se você tá disposta a ler uma narrativa que fuja um pouco dos padrões de que a gente está acostumado, eu acho que essa leitura é excepcional para você, tá? Eu acho que você tem que fazer essa leitura da Taylor Jenkins Reid, porque é uma autora que, assim, realmente cativou meu coração. Eu não sei o que dizer sobre esse livro, a não ser que você precise ler, tá? Porque, assim, tem muitas coisas aqui no livro que eu não posso dizer que seria um spoiler, principalmente na parte final. A gente entende quem é essa jornalista que tá fazendo essa pesquisa da banda, e a gente vê o quanto que ela tem a ver mesmo com a história. Então eu acho que, eu tô falando como jornalista agora, tá, gente? A gente ser imparcial em algumas questões, e a Taylor Jenkins Reid, ela conseguiu transcrever essa imparcialidade jornalística aqui dentro. Então, gente, assim, tá, eu tenho a impressão de que eu tô lendo de uma banda que existe. Então é essa sensação que esse livro deixa pra mim, e pra mim foi uma leitura, assim, transformadora, principalmente pela maneira como a Taylor Jenkins Reid escolhe contar essa história, né? Como eu disse pra vocês, não é uma história tradicional, não é uma história que você leria em qualquer livro, não, gente, isso aqui é uma história extremamente autêntica, do começo ao fim, principalmente quando a gente fala de estilo de escrita. E nisso a Taylor Jenkins Reid é ótima, né? Quem leu Evidence of the Affair, ela construiu uma história inteira baseada em carta, um romance epistolar, que era um estilo de escrita que tá um pouco esquecido, mas a Taylor resgatou esse estilo de escrita. Maybe Another Life, ela decide contar a história esqueci, me fugiu o nome da protagonista agora, em 2 linhas temporais. Então, quer dizer, a Taylor, ela se arrisca muito em formas diferentes de escrita, e eu acho que isso traz um elemento, assim, ó, a cereja do bolo, tá? Essencial para contar essa narrativa. Bom, e é isso, tá, gente? Isso aqui foi que eu andei lendo. Não sei se eu tinha falado com vocês ou não, mas se eu falei, vai uma recapitulação aí. E também, gente, eu li um lugar bem longe daqui, tá? Deixei até meu marcador aqui dentro. Fiz várias anotações ao longo desse livro. Eu fui assistir o filme primeiro e depois eu li o livro.
e eu gostei muito, tá, gente? Eu acho que o filme, ele trouxe uma essência muito positiva para essa história, mas é claro que não substitui a leitura do livro. A gente vê um desenvolvimento aqui dentro muito mais pessoal dessa garota, a gente entende o quanto que ela foi marginalizada, e eu acho que a gente consegue pelos olhos dela, ver o quanto de preconceito tinha nessa sociedade. O filme, ele retrata bem isso, eu acho que quem foi assistir o filme na estreia conseguiu captar esses momentos aqui, mas eu acho que o livro, ele não substitui, assim, o filme não substitui a leitura do livro, porque a gente realmente consegue sentir essa angústia que que a protagonista está vivendo aqui, de não só viver marginalizada, mas como viver sozinha, de não ter voz, das pessoas simplesmente não levarem ela a sério porque ela tem uma condição bem inferior às outras pessoas, sabe? Então eu acho que isso é muito bem retratado no livro. O final, sim, é bem parecido, tá? O desenvolvimento aqui dessa história é muito similar ao que acontece no filme. Eu acho que foi bem fiel, foi uma adaptação que eu gostei muito. Como eu disse pra vocês, eu assisti ao filme, depois eu li o livro, fiz uma experiência contrária aí. Mas eu acho que ela conseguiu captar bem a essência do livro para transformar no filme. Foi uma adaptação, inclusive, da Reese Witherspoon, que agiu como diretora. Esse livro, ele entrou no clube de favoritos da Reese, e por isso eu acho que ela decidiu investir aí no filme. Mas, gente, assim, é sensacional. Eu acho que é uma leitura que todos deveriam fazer, principalmente porque tem esse ar de suspense, né? Se a protagonista matou ou não matou o Chase. Então, quer dizer, a gente se envolve num trama policial. Eu amo histórias policiais. Então, é claro que a gente quer saber o final dessa história, quer saber se ela é culpada mesmo, se ela é inocente, o que realmente aconteceu ali. E a gente tem a resposta nas últimas páginas do livro. Tem um plot twist bem interessante aqui, e eu acho que a gente fica essa questão também do certo e errado, né? Porque como ela foi marginalizada o tempo inteiro, será que ela deveria estar naquele julgamento, né? Será que isso não seria mais um boato, mais uma fofoca da sociedade? Então a gente vê assim, a gente consegue, eu acho que é um livro que ele traz muitos pontos de vistas, ele consegue fazer a gente pensar mesmo, sabe, nessa questão de pessoas excluídas, de marginalização, enfim, de várias e várias questões que eu acho que o livro aborda aqui, mas eu acho que vale muito a pena ser lido, vale muito a pena ser dada essa chance para ele, e ele traz muitos questionamentos também, né, que nem a gente percebe que ela dependia o tempo inteiro do pântano, né, ele acabou, aqui traduz como brejo, mas eu acho que seria mais ideal como pântano, talvez, mas a tradução diz como brejo. Então eu acho que ela dependia muito desse lugar, e o quanto que ela aprendeu a lidar com os problemas, as adversidades. É uma história, assim, gente, de superação, tá? Eu acho que se pudesse definir um lugar bem longe daqui, além da trama de suspense e tudo mais que eu falei pra vocês, eu acho que seria uma história de superação. Eu acho que esse é o melhor termo pra definir isso aqui. Bom, gente, esses foram os livros que eu concluí. E aí eu comecei, semana passada, a ler Brandon Sanderson, Mistborn. Eu tô na página 299, então eu tenho um chãozinho aí pela frente, porque ele é um calhamaço, né? Já fiz várias marcações também ao longo da história. Esse livro estou lendo em inglês, então tem muita gente que me pergunta, eu postei essa foto no Instagram, tem um monte de gente que me mandou DM perguntando se o inglês do Brandon Sanderson é muito difícil, o que eu tava achando da história, e eu tô gostando muito dessa fantasia, tá? Eu acho que a construção de mundo do Brandon Sanderson é sensacional, eu já me apaixonei por esse autor, eu conheci ele esse ano, tive o primeiro contato com Elantris, eu acho que vocês viram um vídeo que eu gravei, e nesse livro aqui, gente, eu acho que não é para iniciantes da língua inglesa, porque a gente vê muitos termos que o autor ele cria aí ao longo da narrativa, que existe inclusive o dicionário Brandon Sanderson, mas dá pra ler, tá? Se você tiver um inglês assim avançado, intermediário, eu acho que você consegue dar conta desse livro, sim. E ele cria, a gente conhece a Kelsier e o Vin, que eles estão aí numa luta pra tirar a pessoa, o senhor das regras, eu acho que ficaria essa tradução no português, não sei, que é Lord of Rulers, do poder, que ele é um soberano que tá ali, ele tá governando o país assim, da pior forma possível. E tá tudo isso acontecendo porque o herói, ele falhou. Então o Brandon Sanderson, ele inverte a jornada do herói, né? Porque a gente tem a ideia de que o herói, ele vai passar por desafios, vai lá, vai acabar com tudo, vai ser
bem sucedido. Nesse caso, a gente começa já no primeiro capítulo tendo muito claro que o herói que estava prometido para salvar o mundo, ele fracassou e um tirano assumiu o poder. Só que além disso, eles têm uma sociedade que é na parte da fantasia, que eles são manipuladores de metais. Então a gente tem os Mistborn e tem os Allomances. Então, o Mistborn aqui dentro são pessoas que conseguem manipular pelo menos um metal. E o Allomance são pessoas que conseguem manipular mais de um metal. E isso dá para eles um poder que vai além do comum. Então, essas pessoas eles teriam a possibilidade de causar uma rebelião e tirar o Lord of Rulers do poder. Então a gente tá nessa situação, só que tanto a Vin quanto o Kelsier, eles são ladrões, eles já foram enganados, já foram machucados, eles estão com uma questão de confiança muito abalada, principalmente a Vin, né? Ela tem muito medo de ser traída de novo, e o Kelsier também, e ele foi traído por uma pessoa muito especial aqui, que a hora que eu li eu não acreditei quem fez isso. Então, assim, o Kelsier, ele é meio o mentor, assim, da Vin, ele tá ensinando ela a lidar com os poderes dela. Só que, assim, gente, é uma história que eu não sei nem prever, assim, o que vai acontecer nos próximos capítulos, sabe? Já deu tantas reviravoltas, isso porque eu tô falando que eu tô na metade do livro, assim, tá? Já deu muitas reviravoltas, eu já descobri quem traiu o Kelsier e já descobri por que a Vin tem tanto medo de ser traída. Então, gente, assim, tô altíssimas expectativas, tá? Bom, é isso, tá, gente? Eu acho que esses foram, assim, os resumos dos livros que eu li, do que aconteceu comigo nos últimos tempos, assim, principalmente por causa da minha ausência aqui no YouTube. Eu sei que vocês estão pedindo a minha experiência com a Flive, com a minha publicação de A Quarta Dama. Eu sei que vocês querem saber, porque já recebi várias DMs perguntando se vale a pena publicar na Flive, se não vale a pena publicar na Flive, como que é a publicação, quanto que eu paguei, quanto eu deixei de pagar. Vocês já me encheram de perguntas lá na DM, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Então vocês me aguardem aí, que em breve vai vir um vídeo com isso, porque eu recebi os livros recentemente também, então eu queria ter esses livros em mãos, assim, pra poder gravar e contar toda a minha experiência, como é que foi com a editora. Mas me aguardem aí, tá, gente? Então, fiquem em paz, que logo vai vir vídeo aqui no canal também. E é isso, gente. Então, um bom domingo pra vocês. Eu sei que vocês estão vendo esse vídeo muito depois, do dia 30, mas pra mim é domingo ainda. Então, espero ver vocês aí nos próximos vídeos, nos próximos vlogs. Eu sei que esse vlog só teve uma entrada, mas eu acho que foi um baita do resumo de tudo que aconteceu comigo aí nos últimos tempos. Então a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo vlog. Até mais, gente!